Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Guerrini, eu sou professor da Uninove e ministro aulas de Contabilidade de Custos 1, Custos 2 e Gestão e Análise de Custo. Hoje, em nossa aula, abordaremos os princípios de contabilidade aplicados à contabilidade de custo. Como vocês poderão ver, os princípios de contabilidade não se aplicam somente a custos, eles se aplicam a toda a área contábil, gerencial, financeira, tributária, então ela abrange toda a área contábil, né? Espero que vocês aproveitem a aula e tirem suas dúvidas a respeito dos princípios de contabilidade. Então, vamos lá? Princípios de contabilidade aplicados à contabilidade de custo. Nossa finalidade é compreender a essência dos padrões e normas contidos nos princípios de contabilidade. Os estudos desenvolvidos na área de custos, como em qualquer outra área da contabilidade, possuem caráter científico e precisam, portanto, obedecer os padrões e normas que deverão ser seguidos e respeitados por todos que desenvolverem tais estudos. A palavra princípios possui várias acepções. Pode-se empregá-la como origem, começo, ou como regra a seguir, norma. Pode-se também pensar em princípios como elementos ou convicções. Mas a palavra princípios em contabilidade possui um sentido maior de regras a seguir. Desculpe. O princípio de contabilidade são um conjunto de regras que permitem que os contadores realizem de maneira uniforme a escrituração, a apuração de resultados e a apresentação de demonstrações contábeis. Esse conjunto de regras direciona a atividade do contador, ou seja, permite que os contadores falem a mesma língua. Falem a mesma língua. Isso daqui é muito importante. Porque imagine que cada contador faça de uma forma diferente. Não existisse uma regra para se fazer todo esse trabalho. Você iria ver uma empresa de um jeito, outra de outro, e a gente não teria uma regra a ser seguida. Ou seja, ficaríamos sem, inclusive, fazer comparações entre empresas. Não é? Então, os princípios fazem com que isso seja feito igualmente. Não importa se a empresa é pequena, grande, não importa. Tem que seguir aquele princípio e ponto. Ok? Seguindo, gente, esses princípios surgiram da necessidade de apresentação de uma linguagem uniforme para se elaborar e interpretar apropriadamente as demonstrações contábeis. Eles são normalmente criados e aperfeiçoados em países desenvolvidos, os quais possuem interesse em aplicar recursos para o desenvolvimento da pesquisa. Os princípios representam sempre as bases de uma ciência, possuindo características básicas de universalidade e veracidade, que os conservam em qualquer situação. No caso da contabilidade, cujo objetivo de estudo é o patrimônio, os princípios de contabilidade valem para todos os patrimônios, independentemente das entidades a quem pertence, de suas finalidades, de suas formas jurídicas, de sua localização ou expressividade. Não há hierarquização entre os princípios científicos. Todos eles possuem importância singular
nos processos contábeis. E todos eles representam axiomas universais e verdadeiros que são admitidos sem a necessidade de demonstração. Princípios de contabilidade. Agora nós vamos ver quais são os princípios exatamente como determina a lei, né? Vejam que nós temos 6 princípios de contabilidade. Princípio da entidade, da continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e o princípio da prudência. Veja que o respeito e a observância aos princípios de contabilidade asseguram a uniformidade de procedimentos aplicados por todas as empresas sobre seus ativos e passivos, em consonância ao entendimento predominante pelos estudiosos da contabilidade nos âmbitos científicos e profissional. Então vamos lá, vamos para o primeiro princípio, que é o princípio da entidade. Conforme o Conselho Federal de Contabilidade, Resolução 750 de 93. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade de diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos, por consequência, nessa acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. A contabilidade observará os fatos exclusivamente relacionados ao patrimônio, recursos adquiridos e dívidas assumidas, da empresa, tendo como finalidade analisar, avaliar e controlar esses recursos colocados à disposição da empresa, providenciar os pagamentos aos financiadores e fornecedores desses recursos e apurar o resultado observado do confronto entre gastos e ganhos da empresa, periodicamente. Dessa forma, recursos e dívidas pessoais de seus sócios não devem ser confundidos com os da empresa. Deve ser mantida uma completa separação entre os patrimônios pessoal e empresarial. Esse princípio, apesar de não ter um princípio mais importante do que outro, ele mostra que se a gente não fizer a separação dos bens e patrimônio dos sócios e da empresa, basicamente não vai existir nenhum controle e, por conseguinte, a gente não vai ter como aplicar os outros princípios que virão a seguir. Então vocês vão perceber que, mesmo não tendo um princípio mais importante que o outro, esse é o primeiro não à toa, né? Então, principalmente, vamos separar o que é do sócio, o que é da empresa. Nunca misturar isso, porque no momento que isso ocorrer, o nosso controle do patrimônio acaba, não é verdade? Um exemplo, se o proprietário ou sócio da empresa adquire um veículo com recursos da empresa e registra esse bem em seu nome e não em nome da empresa, esse tipo de ação deve ser evitada, para não confundir os patrimônios da pessoa jurídica, que é a empresa, com os da pessoa física, sócios e proprietários da empresa. O próximo princípio é o princípio da continuidade. Resolução 1282 de 2010 do Conselho Federal de Contabilidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio
levam em conta esta circunstância. A empresa é formada em dado momento sem uma perspectiva definitiva de sua duração. Portanto, com o ânimo de permanência, por estar dissociada em princípio das pessoas dos seus donos, a empresa deverá permanecer e seguir ativa depois que esses não mais existirem. Então, gente, como eu falei, não existe hierarquização dos princípios, mas veja o que diz aqui. Como, só para fixar bem, ó, em princípio, por estar dissociada dos seus donos, então isso remete ao quê? Ao primeiro princípio, não é? Tá certo? Então vocês vão ver como tem ligação de um princípio ao outro, não é verdade? A empresa deverá permanecer e seguir ativa depois que esses não mais existirem. Mesmo que o proprietário da empresa faleça, a ideia é que a empresa continue funcionando, com outros proprietários, outros donos, não é? Então, por isso que é essa dissociação dos patrimônios, pessoa física, pessoa jurídica, tá certo? Um exemplo. Se não considerarmos que a empresa vai existir indefinidamente, como poderíamos lançar despesas antecipadas? Ou mesmo registrar imobilizado pelo valor de aquisição? Na hipótese de descontinuidade, a única forma possível de avaliar os elementos ativos de um patrimônio é com base nos seus possíveis valores a serem obtidos no caso de sua alienação ou liquidação. Nosso próximo princípio é o princípio da oportunidade. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, Resolução 1282 de 2010, o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Todas as informações, para se tornarem úteis à tomada de decisão dos gestores, devem estar completas e à disposição desses gestores, a tempo de decisão ser tomada. Para tanto, o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais deve ser feito com cuidado. Um exemplo, o registro e o relato de todas as variações patrimoniais sofridas pela entidade deve ser feito no momento em que ocorrerem e de forma completa, sem deixar nada de fora. É óbvio, pessoal, que quando a gente prepara um relatório de algum fato, a gente tem que preparar esse relatório para que dê tempo para os diretores, administradores da empresa, tomarem decisões. Não adianta a gente preparar um relatório, por exemplo, de um produto que já não é mais aceito no mercado, depois que a produção estiver pronta. Aí já ficou para trás, né? Aquele relatório é importante? Até é, porque está mostrando que o produto não vai ter saída. Mas ele deveria ser feito antes de se produzir, para evitar a produção indesejada, ou seja, uma produção que vai ficar parada e não vai ter retorno nenhum para a empresa, tá certo? Então, por isso que o princípio da oportunidade diz isso. Sempre que você tiver que preparar alguma informação, mesmo na contabilidade, você vai preparar uma demonstração, essa demonstração tem que ser feita no momento correto. Não adianta depois que aconteceu o fato, você preparar uma demonstração para dizer aquilo que aconteceu. Aí já foi. Já passou, não tem mais utilidade nenhuma, tá? O próximo princípio é o princípio do registro pelo valor original. Conforme o Conselho Federal de Contabilidade, na sua resolução 1282 de 2010,
O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devam ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Quem trabalha com contabilidade já está acostumado com isso, né? Sempre que a gente vai fazer algum lançamento, primeiro, a gente precisa do documento comprovando aquela aquisição, né? Esse documento tem que ser registrado pelo valor original e em moeda corrente, né? Em reais, no caso do Brasil, né? Não adianta você comprar, por exemplo, um produto importado e ter uma nota em dólar. Você não pode lançar isso na contabilidade aqui no Brasil. Você vai ter que transformar isso em reais, tá certo? As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinados, ao longo do tempo, de diferentes formas. Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos, a serem pagos em caixa, equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los, na data de aquisição. Isso é muito importante informar, na data de aquisição. Você não pode deixar para lançar uma aquisição de um mês no mês seguinte, não é? Não existe esse tipo de lançamento. Se ocorrer isso, contabilmente você está errando. Então, tomar cuidado sempre nesse sentido, não é? Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa, equivalentes de caixa, que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Variação do custo histórico. Uma vez integrados ao patrimônio, os componentes patrimoniais ativos e passivos podem sofrer variações decorrentes de diferentes fatores. Exemplo, os registros deverão ser feitos na data correta de aquisição de um bem, independente do efetivo pagamento, ou na data de sua fabricação. No caso da contabilidade de custos, quando termina a produção, é necessário fazer o registro daquele produto que já foi acabado. Ele vai para o estoque de produtos acabados e você faz o registro pelo valor apurado do custo do produto, na data em que terminou o produto. Não vai deixar para, como eu disse, o mês que vem. Você terminou neste mês e vai lançar só no mês que vem? Não. Terminou o produto hoje? Lança-se o valor de apurado de custo neste mês, efetivamente. Tá certo? Nosso próximo princípio é o princípio da competência. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, Resolução 1282 de 2010. O regime da competência é aprendido em todos os cursos de contabilidade, é o primeiro princípio que se aprende, né? Princípio da competência. Esse é fato, mesmo que os alunos não tenham conhecimento ainda de outros princípios, o da competência é base. Todo professor de contabilidade fala sobre o princípio da competência, né? O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas. Percebam aqui, pessoal, o que diz aqui: reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Não é verdade? Para aqueles que já conhecem o princípio, vocês já sabem que funciona dessa forma mesmo, né? Sempre você lança quando ocorre o fato. Não importa se vai receber ou pagar só no mês que vem.
é referente a esse mês, é desse mês que a gente faz o lançamento. E ponto final. O princípio diz isso e é isso que tem que ser seguido. Tá certo? Esse é um princípio que melhor caracteriza o pensamento contábil, dando-lhe forma e dinâmica próprias. Deve-se separar um fato contábil de sua consequência futura, pagamento ou recebimento, registrando este fato agora, no ato de sua ocorrência. Como eu disse para vocês, né? No momento em que ele ocorrer. Se é de competência deste mês, é neste mês que a gente faz o lançamento. Ah, mas só vai ocorrer o pagamento ou o recebimento no mês seguinte. Não importa. É de competência deste mês e ponto. Lança-se neste mês. Certamente existe a preocupação ou a probabilidade de uma compra ou uma venda, por motivos inesperados e ocorridos posteriormente, acabem por não serem pagas ou recebidas como deveriam. Essa preocupação não deve prevalecer, pois se esperássemos pela definição do pagamento ou recebimento para registrar um fato contábil, estaríamos mudando de sua posição correta, transportando-o para o futuro. O resultado, diferença entre gastos e ganhos do período, deve ser considerado neste período e não no próximo. Um exemplo são os salários dos funcionários, não é? Veja que, normalmente, o salário do funcionário é pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, a gente recebe o salário do mês, por exemplo, de outubro, até o 5º dia do mês de novembro. Mas o salário é referente ao mês de outubro. Então, para efeito de apuração de resultado, nós lançamos como sendo despesa ou custo, né, deste mês de outubro. Não importa que será pago só em novembro. Nós vamos considerar como sendo despesa ou custo do mês de outubro, pela competência. Compete ao mês de outubro. Outro exemplo que a gente pode dizer são as despesas antecipadas, não é? Por exemplo, uma despesa referente a um seguro. A gente costuma pagar um seguro à vista, só que esse seguro vai cobrir um período de 1 ano. Normalmente é isso que funciona. Ora, a gente pagou agora esse seguro, mas ele vai considerar 1 ano inteiro como seguro para a empresa. Então, para efeito contábil, não importa que nós já pagamos esse seguro. Importa que, pela competência, existe uma parcela relativa a cada mês. Então, as despesas serão lançadas mês a mês, mesmo que ele tenha sido pago totalmente. Então, pela competência, a gente vai lançar todo mês a parcela referente ao seguro, tá? Então, o princípio da competência é muito importante para efeito de lançamentos contábeis e apuração de resultados. Não pode nunca esquecer do princípio da competência, tá bem? O princípio da prudência, gente, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, na sua resolução 750 de 93, que diz o princípio da prudência. O princípio da prudência determina a adoção de menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Este princípio se aplica a fatos contábeis cuja mensuração de valor não é precisa inicialmente e se definirá posteriormente, como retornos de investimento e aplicações, pagamento de indenizações ou direitos trabalhistas e ações judiciais,
envolvendo impostos a receber ou a pagar. Para evitar que recebimentos futuros sejam superestimados e pagamentos futuros subestimados, o princípio prevê que se considere um valor provavelmente maior para os pagamentos e um valor provavelmente menor para os recebimentos. As pessoas normalmente têm essa ideia, né? Se você tem algum valor a receber, você já pensa, não, vou receber o máximo, né? Ah, vai chegar lá na frente, eu vou receber tudo que eu tenho de direito. Esse princípio diz para você ter calma, vai devagar, por quê? Quando chega lá na frente e você recebe, você pode ficar decepcionado, né? Para a empresa, é importante que você se prepare para o pior, é mais ou menos isso. Ou seja, você vai pagar uma indenização para um funcionário que entrou na justiça. Então não adianta você falar, não, mas ele vai entrar na justiça, mas eu só vou pagar X reais. Se prepare para pagar o total. Porque se você tiver que pagar menos, pelo menos você já se garantiu, não é verdade? E o contrário também. Às vezes você tem lá que recebeu o valor, a empresa tem que receber um valor, entrei contra o Estado por conta de impostos. Então se prepare para o valor menor possível, para que não chegue lá na frente e você e a empresa tenha que arcar com a maior parte. Tá certo? Um exemplo para a gente aqui, ó. Se a empresa tem uma ação trabalhista que prevê uma indenização entre 3 e 5 mil reais, deverá ser registrado na contabilidade o maior valor. O maior valor. Não esqueça disso, ó. O maior valor, né? No caso, 5 mil reais. Tá certo? Por quê? Se a gente prevê que tem indenização e sabe que os valores são de 3 e 5, por que a gente vai registrar 3 mil? Se a gente registra 3 e tem que pagar 5 mil, pronto. Já abriu um rombo na situação da empresa. Ela não se preparou para pagar aquilo. E o contrário também é real. Se prepara para 5 e paga só 3, pronto. Você está mais tranquilo, não é? Você já fez a previsão, já está com aquele dinheiro pronto para ser feito o pagamento, tá certo? Agora, se o valor pago efetivamente for menor que o registrado, a contabilidade fará o ajuste necessário posteriormente. E se a ação for a favor da empresa, a gente tem que pensar no contrário. O valor a ser registrado deverá ser o menor. No caso, os 3 mil, tá certo? Para evitar justamente aquele susto no final da ação. Tá bem? Olha lá um exemplo. Ah, esse exemplo já foi, desculpe. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exercícios para a gente poder fixar mais. Vamos ver se vocês conseguem responder antes que eu ponha a resposta. Tá certo? Vamos procurar. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí em seguida eu ponho a resposta para vocês confirmarem se é mesmo o que vocês responderam. Então vamos lá, o primeiro aqui, ó. Baseado na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1282 de 2010, que dispõe sobre os princípios de contabilidade, o princípio contábil que determina a adoção de menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, é o... Olha lá. Letra A, continuidade, prudência. Letra C, registro pelo valor original. Letra D, entidade. Letra E, competência. Então, gente, o que vocês acham? Vamos ver aí a resposta?
Prudência, na verdade. Como eu disse anteriormente, maior valor para as dívidas, menor valor para os valores a serem recebidos, né? Mesmo porque a gente sabe que quanto a gente tem que pagar efetivamente. Quando você tem uma dívida, você sabe, ó, eu tenho que pagar X, é o maior valor. Agora, quando você tem algo a receber, você nem sempre sabe se vai receber realmente, né? Então, por isso, a prudência, né? Se prepare sempre para o pior, tá? Vamos ver mais um? Analise a seguinte situação. O proprietário de um pequeno negócio, ao verificar que uma conta de energia elétrica referente à sua residência iria vencer naquele dia, retirou do caixa da empresa uma determinada quantia para poder quitar suas despesas de caráter pessoal. Considerando o texto acima e o definido na resolução CFC número 750 de 93 e alterações posteriores, indique, entre as opções abaixo, o princípio de contabilidade ofendido pela ação do empresário. Vamos lá. Letra A, conservadorismo. Letra B, competência. Letra C, prudência. Letra D, entidade. Letra E, oportunidade. E aí, gente? Qual será a resposta correta? Não querem pensar um pouquinho? Tá fácil, né? Vamos ver a pergunta de novo? Só para vocês... Passei, peraí, aqui. Veja lá, ó, o que ele está falando. Pagou uma conta... Olha lá, retirou do caixa da empresa uma determinada quantia para poder quitar sua despesa de caráter pessoal. Né? Aí ficou mais fácil, né? Resposta correta. Letra D. Né? Princípio da entidade, né? Lembra? Não pode misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio da empresa. Esse princípio, só para dar uma relembrada, ele é um princípio que às vezes é muito difícil de ser aplicado em empresas de pequeno porte. Porque o dono da empresa, ele é dono, na verdade ele é o dono da empresa. Mas ele não entende que o patrimônio da empresa não pode ser misturado com o dele. Ele normalmente faz esse tipo de coisa. Ele vai lá, pega o dinheiro do caixa e paga suas dívidas. Não é? Ele fala, de final de contas, a empresa é minha, o dinheiro é meu. De certa forma, ele tem razão. Mas para fins contábeis, isso gera uma confusão muito grande. Não é? Porque você vai registrar o quê? Não tem o que registrar, né? Você acabou pegando o dinheiro, o sócio pegou o dinheiro do caixa e pagou a conta dele. Que registro que você faz na contabilidade? Então, novamente, reitero, é importantíssimo fazer essa separação. Se não for feito isso, o patrimônio não terá controle algum. E a partir daí, então, a empresa tem grande possibilidade de ter problemas futuros, né? Você perde completamente o controle disso, tá? Vamos para mais um. Terceiro, aí, ó, quando informações contábeis não são produzidas e divulgadas de forma íntegra e tempestiva, a sua relevância pode ser prejudicada. O princípio de contabilidade que aborda esta questão, a partir de critérios para registro de elementos quantitativos e qualitativos, Antes de eu pôr as opções, eu vou anotar aqui para vocês gravarem bem, ó. Produzidas, divulgadas de forma íntegra e tempestiva, ou seja, no momento correto, né? Tempestividade é no momento correto, tá certo? Então, vamos lá.
quando informações contábeis não são produzidas e divulgadas de forma íntegra e tempestiva, a sua relevância pode ser prejudicada. Qual é o princípio que aborda esta questão? Então vamos lá para as alternativas. Princípio da competência, letra A. Letra B, princípio da oportunidade. Letra C, da continuidade. Letra D, prudência. Ou letra E, registro pelo valor original. Vamos lá? Tempinho para vocês pensarem? Então vamos ver lá. Competência, oportunidade, continuidade, prudência ou registro pelo valor original. Vamos ver qual é a resposta? Oportunidade, não é? Não é verdade? Então sempre a gente tem que fazer os relatos e as demonstrações na hora correta, né? Demonstrações efetuadas a posterior aos fatos não vão ter como a gente utilizar essas demonstrações, né? Ela tem que ser no momento certo, tá certo? Vamos ver mais um. Quarto, qual o princípio que determina que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional? Esse é fácil, né? Esse, principalmente aqui, ó, valores originais expressos em moeda nacional. Acho que isso faz vocês lembrarem do princípio, não é verdade? Não é tão difícil esse. Vamos ver quais são as opções. Olha lá. Letra A, competência. Letra B, oportunidade. Letra C, continuidade. Letra D, prudência. E letra E, registro pelo valor original. E aí, vamos pensar? Vamos ver se vocês acertam? Olha lá, competência, oportunidade, continuidade, prudência ou registro pelo valor original. Óbvio que a resposta correta é a letra E, registro pelo valor original. Não é? Só relembrando, então, sempre que você tiver que fazer um registro de uma compra de um bem ou de um serviço prestado, primeiro, documento, né? Documento onde mostre o que ocorreu, e os valores do documento têm que sempre estar em moeda nacional, em reais, né? Como eu disse anteriormente, comprou um produto estrangeiro, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão, ou seja, e ele no documento está em dólar, não vai registrar em dólar, óbvio, né? Não tem como. Nós vamos ter que transformar isso em real e fazer o registro corretamente. Tá certo? Vamos dar só uma relembrada nos nossos princípios. Eu acho que eu mexi aqui. Bom, gente, vamos relembrar. Foi um pequeno... A tela aí deu um pequeno problema. Mas vamos dar uma lembrada nos nossos princípios. Então nós temos os princípios da entidade, né? Princípio da entidade, princípio da oportunidade, princípio da continuidade, da prudência, registro pelo valor original e o registro da competência, que eu havia esquecido, né? Então esses são os princípios determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade e toda empresa
deve segui-los. Não tem como não usá-los. Eles são obrigados para todas essas empresas, tá certo? Independente de empresa ser pequena ou de grande porte. Tudo bem? Bem, gente, eu acho que vocês conheceram todos eles, todos os princípios contábeis. Espero que vocês tenham aproveitado e tirado suas dúvidas. E sempre que necessário, vocês podem acessar novamente para relembrar o que dizem os princípios contábeis, tá certo? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima vez. Obrigado.